limpa. E produzir de forma limpa significa respeitar o meio ambiente e significa aumentar a competitividade, porque você produz gastando menos energia, menos água, de forma mais competitiva, além da prática da cidadania de respeitar, não desperdiçar e respeitar os recursos naturais. A universidade leve essas políticas, essas práticas, essa formação, essa capacitação, essa cultura para o ambiente produtivo. Um grupo de alunos de Engenharia Ambiental e de Produção da Unisa participou e a primeira colocação foi para o tema Unisa rumo à sustentabilidade. Esse prêmio representa, não só para mim, mas como para toda a área acadêmica da Unisa, que ela está, sim, preparada para enfrentar uma nova área, né, que é a engenharia, sendo a Unisa uma universidade voltada para a saúde e administração. Então, acho que esse prêmio vem mais para agregar, somar, né, dar peso no curso de engenharia de produção, bem como engenharia de ambiental. Fortalecer parcerias entre universidades e alunos faz toda a diferença. Esse é um evento de amplitude estadual, patrocinado pela Fiesp, e a gente tem 14 universidades aqui, 14 instituições de ensino, e a Unisa está dentre elas, se destacando com ações concretas de produção mais limpa. Voltamos para o nosso último bloco sobre nefrologia. Doutor, no bloco anterior eu fiz uma pergunta sobre cálculos renais. O conhecido pedra nos rins é genético? Existem famílias de pacientes que têm uma incidência elevada de pedra nos rins. Então, o avô teve, o pai teve, agora o filho teve pedra nos rins. Então, existe sim uma base genética que ainda não é completamente esclarecida pela medicina, mas isso é observado sim na prática clínica. Quais os tipos mais comuns? Existem diversos tipos de pedra nos rins, né? O mais comum são aqueles cálculos que possuem cálcio na sua composição, né? Mas é importante frisar que não é porque o cálculo contém cálcio que o paciente deve limitar a ingestão de cálcio da sua dieta, né? Muitas vezes isso é um erro comum, restringir cálcio da dieta, né? Todo paciente deve consumir em torno de 1 grama de cálcio por dia, mesmo tendo pedra nos rins. Então isso é uma confusão frequente que a gente escuta. Não, eu tenho pedra nos rins, então não vou tomar leite, não vou comer nada que tenha cálcio. Não, deve sim fazer ingestão na quantidade recomendada, que é 1 grama de cálcio por dia, porque senão ele vai ter um desbalanço em alguns eletrólitos e aí vai ter cálculo de outra natureza que não de cálcio. Uhum. E quais os sintomas e a progressão? Em geral, os sintomas, quem já teve uma crise de cálculo renal nunca esquece, porque é uma dor muito forte, muito intensa, sentida na região lombar, que muitas vezes é irradiada, se propaga para a bexiga. Em cólica, frequentemente é uma dor de intensidade forte, acompanhada de náuseas, vômitos, e que, via de regra, leva o paciente a buscar ajuda no pronto-socorro. No pronto-socorro, muitas vezes é necessário o uso de medicações intravenosas para controle da dor, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, durante a crise de cálculo renal, não se deve ingerir líquidos em abundância. Porque se a pessoa toma líquido em excesso durante a crise de cólica renal, esse líquido vai ser filtrado pelos rins e naquele momento que a pedra está impactada em alguma parte do rim, ela vai se movimentar mais e vai gerar mais inflamação. Então, a ingesta correta de líquido é quando o doente, a ingesta de grande quantidade de líquido, 2,5 litros de água por dia, por exemplo, ela é bastante recomendada no momento fora da crise, para prevenir que o paciente desenvolva cálculo. Durante a crise, é necessário fazer a ingesta normal para manter o doente hidratado, não a mais do que o normal, não a mais do que o recomendado, que é 2 litros de água por dia.
E há o caso inverso das pessoas terem a pedra e não sentir dor? Sim, sim. Uma das manifestações comuns da pedra renal é a dor, mas outras manifestações é o sangramento urinário, muitas vezes é assintomático, o paciente não tem nenhum sintoma e descobre quando realiza um exame de urina ou uma ultrassonografia renal ou um raio-x de abdômen. O importante frisar para o telespectador é que o tratamento dos cálculos renais não acabam no pronto-socorro. Então, muitas vezes o doente vai ao pronto-socorro, passa a dor e acabou a história. Não. Aí é necessário que ele procure um médico, pode ser um médico clínico geral, um urologista ou um nefrologista, para fazer um estudo metabólico e descobrir por que ele tem pedra com recorrência. Porque é muito comum o paciente ter uma pedra um ano, depois no outro ano tem mais uma pedra e no outro ano tem mais uma pedra. Então é importante descobrir o que está de errado, qual é a normalidade que está predispondo o paciente a ter pedra nos rins. Porque frequentemente a gente consegue identificar e curar. Muitas vezes, se não curar, ter um tratamento adequado para que isso se controle, né? Algumas vezes, se o cálculo está obstruindo a via urinária, se há infecção associada, se há dor intensa, intratável com medicamentos, então nós necessitamos encaminhar esses pacientes para o médico urologista para programar a remoção do cálculo ou por litotripsia, que é uma técnica que bombardeia os cálculos com ondas de choque, fragmenta os cálculos para ele sair espontaneamente, ou muitas vezes por uma endoscopia do trato urinário que propicia a remoção do cálculo. Tá, e qualquer pessoa, independente da hereditariedade, pode ser atingida pela doença. Pode. Como nós falamos no início. Sim, exatamente, porque não são só os fatores genéticos, são os fatores ambientais que também predispõem o paciente a ter litíase ou pedra nos rins. Então, a baixa ingestão de líquidos, o consumo excessivo de sal, o consumo excessivo de proteínas, muitas vezes o consumo de suplementos vitamínicos, por exemplo, vitamina D, vitamina C, podem gerar pedra nos rins. Independente se o paciente tem algum componente genético. Certo. O sal, quanto menos, melhor. Sim, o consumo adequado de sal, né, o consumo em torno de 4 a 6 gramas de sal por dia é o recomendado para quem tem litíase renal, até um pouco menos, 3, 4 gramas de sal por dia, né, porque o excesso de sal predispõe à formação de cálculos que contêm cálcio. Tá. O doutor Rodrigo também escreveu um livro, dá licença, doutor, Emergências em Nefrologia para o Clínico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ele. Esse é um livro simples que é dirigido para alunos do curso de medicina e para médicos que estão se graduando em clínica médica, principalmente que atuam em pronto-socorros e emergências, que versam sobre diversos temas sobre nefrologia em situações de emergência. Certo. E, doutor, fale sobre a disciplina de nefrologia da Unisa. A disciplina de nefrologia da Unisa faz parte da grade do curso médico da universidade. É uma disciplina forte que tem uma atuação grande em pacientes internados, em pacientes ambulatoriais. E nós estamos dando continuidade ao trabalho da doutora Flávia Kifuri, que foi a professora titular nos últimos anos, e agora eu, com o apoio da universidade, com a reitora Darcy, nós estamos assumindo a disciplina e pretendemos dar continuidade ao trabalho brilhante que já foi feito até aqui. E que dica você daria para as pessoas que estão nos assistindo para se prevenirem? Existe uma prevenção para a doença dos rins? A prevenção é fazer exames periódicos, exames simples como exame de urina, creatinina. Sempre que tiver algum sintoma, não se automedique, procure o médico. E pacientes que têm fatores de risco, como hipertensão e diabetes, façam exames precocemente para diagnóstico e tratamento de doenças renais. Ok. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada pela presença. Com certeza iremos marcar outros programas, porque o assunto é muito amplo. Nós não falamos nem metade da pauta. O Informe-se fica por aqui. Voltamos na próxima semana.